Olá, vamos conversar sobre uma das perguntas mais antigas da humanidade. O que será que existe no imenso espaço entre nós e o Criador? É uma pergunta que ecoa através do tempo, né? E hoje a gente vai analisar uma resposta para ela que é, no mínimo, fascinante. Pois é, essa é a grande questão. Ao longo da história, muitas culturas, muitas religiões tentaram preencher essa lacuna. Mas e se a resposta não estiver em várias criações diferentes, separadas, mas em uma única e grande jornada? É o que a gente vai descobrir. Sabe, tradicionalmente, quando a gente pensa nesse espaço entre nós e Deus, o que vem à mente? Anjos, demônios, deuses ou até mesmo inspirações divinas, um fogo sagrado. Mas e se a resposta for, na verdade, algo muito mais conectado com a nossa própria jornada? E olha que interessante. A primeira pista para essa resposta, conforme o entendimento do Espiritismo, está bem na nossa frente, na própria natureza. E o que a natureza mostra para a gente? Um princípio fundamental. Nela, nada se interrompe bruscamente, nada dá um salto do nada. Tudo faz parte de uma cadeia contínua, uma progressão. Vamos pensar um pouco na escala de inteligência aqui na Terra. Ela começa nas formas mais simples, como um pólipo, por exemplo. Daí ela avança continuamente, passando por todos os seres, até chegar no homem, que é o elo que conecta a matéria a algo mais. É uma progressão muito clara, sem saltos. E isso faz a gente pensar numa coisa, né? É uma questão de lógica. Se existe essa escala contínua que vem subindo até chegar em nós, por que ela pararia, de repente, bem aqui com a humanidade? A lógica sugere que ela deve continuar. Então tá, se a escala não para com a gente, para onde ela vai? É aqui que, segundo o entendimento espírita, a jornada continua para além do mundo material. Ela continua na chamada escala espiritual. E aqui vem a ideia central, o ponto-chave. Não é que exista uma outra criação de seres superiores, sabe? A escala espiritual é formada pelas nossas próprias almas, que simplesmente continuam a jornada de progresso e purificação depois da vida na matéria. Ou seja, continuam se livrando aos poucos das suas imperfeições. E olha que legal, isso coloca a humanidade numa posição muito, mas muito fascinante. A gente seria o ponto de conexão, a ponte, entre a inteligência que ainda está ligada à matéria densa e as inteligências que já se libertaram dela. E agora a coisa fica mais interessante ainda, porque essa estrutura toda redefine completamente aquelas ideias que a gente conhece há milênios como anjos e demônios. O contraste é gritante. De um lado, a gente tem a visão tradicional, anjos e demônios como se fossem, sei lá, espécies diferentes, uma criação separada, numa condição fixa e permanente. Agora, do outro lado, o que propõe o entendimento espírita? Que eles são as mesmas almas humanas, só que num estado temporário e progressivo de evolução. Então, os chamados demônios seriam simplesmente as almas que ainda estão muito apegadas aos vícios e imperfeições da humanidade. E os anjos seriam essas mesmas almas, só que depois de terem alcançado um grau de pureza altíssimo, já desmaterializadas, ou seja, tão evoluídas que não precisam mais das amarras de um corpo denso. E claro, entre esses dois extremos existe uma infinidade de almas, cada uma no seu próprio degrau de progresso. Ok, então quando a gente junta todas essas peças, que quadro se forma? Que visão do universo isso tudo revela? A gente chega na ideia da unidade da criação. E isso muda a perspectiva toda. A ideia de criações separadas, de algum tipo de favoritismo divino, é substituída por um sistema único, um sistema progressivo para todo mundo. Um universo governado por leis consistentes, onde o caminho da evolução se aplica a todos. As implicações disso são, nossa, profundas. Revela-se uma criação baseada na unidade, é uma coisa só, não várias. Na harmonia, porque tudo está interligado, e, acima de tudo, na justiça, porque a mesma oportunidade de evoluir é dada a cada ser, sem exceção. E tem uma analogia que ilustra isso de um jeito brilhante. Cada alma é como uma semente. Ela já contém todo o potencial para se tornar uma árvore magnífica. A jornada é exatamente esse processo: germinar, crescer e se desenvolver gradualmente até atingir esse potencial completo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a criação é uma só jornada, uma imensa escada onde cada degrau é um avanço, a questão não é se vamos progredir. A verdadeira pergunta passa a ser: qual será o nosso próximo passo?